Boa tarde, professor Sucupira. Boa tarde. Boa tarde, professor Fernando Galvão. Quero primeiro começar perguntando para os dois, começar primeiro pelo professor Sucupira, que está mais próximo a mim. Por que uma situação dessa que se iniciou lá na China traz consequências tão concretas para o estado do Piauí e para Teresina? Olha, primeiro porque nós não vivemos mais num mundo desconectado, isolado. Nós vivemos numa aldeia global com diversas tribos, mas essas tribos, elas estão conectadas, né? Não só uma conexão do mundo virtual, mas uma conexão física, né? Então, um foco, né, de uma epidemia que começou no primeiro caso lá em dezembro do ano passado, na China, ela se propagou muito rapidamente, muito mais do que outras epidemias anteriores, né, trazendo implicações de ordem social, de ordem política, de ordem econômica, e Teresina está dentro desse contexto. Né? Nós vivemos num mundo onde o fluxo de pessoas circula muito rapidamente, e isso é uma forma, né, de integração, e problemas, entre aspas, que poderia ser isolada do ponto de vista geográfico, isso não existe mais no mundo da globalização. Né? Então, Teresina está inserida nesse contexto. Professor Fernando Galvão, além das consequências para a saúde pública de todo o nosso universo, por assim dizer, para todo o nosso globo, nosso planeta Terra, as principais consequências após a questão de ordem de saúde pública são consequências econômicas. Nós temos o problema também na gasolina, que já está sofrendo uma certa variação, o valor do combustível. Eu queria que o senhor falasse mais pelo lado da economia. Por que o coronavírus traz tanto medo à nossa sociedade? Perceba, Lívio, que a China, ela em algumas décadas, ela deu um grande salto econômico, tirando milhões de pessoas da miséria, colocando no mercado de consumo. A China chega ao patamar, desbanca a Alemanha e Japão como as segundas e as terceiras maiores economias do mundo. China alça o segundo lugar. Então, o que se diz, inclusive, é que um resfriado, um espirro na China gera um resfriado global. Né? Cabe a gente fazer uma diferenciação entre a crise, o colapso de 2008 e o de agora. Claro. O de 2008 começou lá nos Estados Unidos, no mercado financeiro americano, fruto de especulação financeira, que contaminou os mercados em todo o mundo. O detalhe na China é um problema de saúde pública e que transborda para o econômico, não necessariamente, o financeiro acaba sendo afetado. Mas perceba que na China, pela potência econômica que ela representa, vai comprometer aí as cadeias de suprimento em todo o mundo, já que a China, por ter uma mão de obra barata, muitas grandes companhias produzem na China para se abastecerem globalmente. Professor Sucupira, sim, claro, vontade. Só complementando aqui a fala, né, do nosso companheiro de debate, é que nós estamos assistindo na China, nesses primeiros meses, uma redução da sua capacidade de produção. Sim. E a China é uma grande fornecedora de complementos, insumos, né, não é? insumos Toda a voltados cadeia produtiva. Não só do ponto de vista de importação, mas também de exportação dos seus produtos, né? Nós estamos assistindo empresas aí ligadas ao setor da telecomunicações que não estão tendo os seus equipamentos para poder montar os aparelhos em função da falta da queda de produção. Nós tivemos uma queda de produção na China nesses 2 meses iniciais de 24%. Nossa. Muito maior do que o de 2008, quando você colocou da crise financeira, a crise do subprime nos Estados Unidos, no setor financeiro. Então, e isso traz uma implicação muito grande do ponto de vista econômico. Né? A China teve um crescimento no ano passado de 6,1%, o menor dos últimos 20 anos. E a preocupação é que o crescimento chinês não chegue a 6% esse ano. Isso é fruto de um processo, né, que as pessoas ficam associando apenas à questão da saúde pública, e não é. Nós vamos ter aí um PIB global que passará a ser, a previsão é que será menos de 2% no ano. Quer dizer, isso é muito preocupante na questão de geração de emprego. As implicações são diversas. A nível global, hoje, não apenas regional lá na China ou aqui no estado do Piauí. Queria perguntar para o senhor, muitos países estão anunciando o fechamento de suas fronteiras. O senhor acredita que realmente esta é uma saída viável para o exato momento que nós estamos vivendo? Ou essa saída pode trazer consequências graves para os relacionamentos internacionais? Bom, com relação ao fechamento de fronteira, nós estamos assistindo dentro da União Europeia decisões unilaterais, né? Países que estão fechando a fronteira sem levar em consideração que a União Europeia já não é mais
a Europa é desconectada, né? É um grupo de países que tomam decisões no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, no Banco Central Europeu. Então, alguns países na Europa estão tomando decisões de forma unilateral. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma crítica hoje, né, colocando que essas decisões de formas unilaterais, elas não podem ser tomadas dessa forma, tem que haver um diálogo. Nós assistimos agora a Argentina fechando também suas fronteiras por 15 dias. Né? Então, são decisões unilaterais, muitas vezes levada pela pressão da opinião pública, né, dos seus respectivos países, em função de uma epidemia, né, que se tornou uma pandemia, que em alguns países atingiram o seu patamar, né, maior de infecção. Hoje a Europa é o centro dispersor, né, é o epicentro, é o centro dispersor do coronavírus. Nós temos aí a Itália, né, que depois da China é o país com o maior número de óbitos e também, proporcionalmente, é lógico, é maior do que a China proporcionalmente, e não em número de vítimas. São mais ou menos 400 óbitos hoje na Itália. A Espanha vem logo depois, com mais ou menos 300 óbitos, 7 mil, né, pessoas infectadas. Então, é uma situação que leva de forma, na maioria das vezes, esses países a tomar uma medida unilateral. E isso afeta, né, com certeza, atividades econômicas, principalmente o turismo. Professor Fernando Galvão, acho que falar em uma paralisação da economia economia global, de uma forma generalizada, seria, de certa forma, um pânico desnecessário. Mas, com certeza, fechar fronteiras, como o professor Sucupira falou, barrar, de certa forma, frear o turismo, vai trazer graves consequências para a economia mundial. Perceba, Lívio, que o PIB mundial, a União Europeia responde a cerca de 22% do PIB global, né? Então, é muito expressivo. Se a gente for falar por setor, o turismo também tem uma participação grande. Se a gente for olhar por setor, são 15% aí de turismo global no setor, lá no turismo. E são afetados duramente por essa crise do coronavírus. Então, assim, o risco, a gente consegue fazer o cálculo probabilístico das probabilidades de uma coisa dar certo ou dar errado. Sim. Uma questão dessas, ela gera incertezas. E as incertezas, elas dificultam o cálculo. Você não consegue calcular a incerteza. Isso nubla o horizonte de tomada de decisão. A gente fica olhando apenas, só consegue ver o curto prazo, a gente não consegue ver o médio e o longo. Isso atrapalha as decisões econômicas de governos, de empresas, de consumidores. E esse conjunto de expectativas, porque a economia são as expectativas. Tem um problema grande se a gente pensar em Brasil. Perceba que no ano de 2019, o mercado em si tinha expectativas positivas para 2019. E perceba que os agentes econômicos, eles antecipam decisões. Se eu tenho uma expectativa positiva, eu começo a investir mais, a consumir mais. Acaba que isso materializando lá no final. Isso não aconteceu. A gente cresceu abaixo do que estava planejado. E ano 2020, a gente já começa com expectativas negativas. Seja por conta do resultado anterior, que foi frustrante, seja pelos choques, tanto no preço do petróleo, como no próprio coronavírus. Então, se essas expectativas negativas se projetarem durante todo o ano, a gente pode ter um desempenho muito aquém do que a gente teve em 2019. Lembrando, 2019 a gente cresceu 1,1% e não teve greve dos caminhoneiros. No governo Temer, a gente teve 1,3% de crescimento, com greve dos caminhoneiros. Professor Sucupira, perguntei para o senhor sobre essa questão do fechamento das fronteiras, mas também é importante perguntar para o senhor, olhando para o contexto que nós temos hoje, do medo da sociedade global com relação ao coronavírus, não seria a hora de se buscar uma ação global unificada na tentativa de se solucionar esse problema, ao invés de cada um se isolar? O que o senhor imagina sobre isso? Bom, a ONU está cumprindo o seu papel através da Organização Mundial de Saúde, né? Que fez toda uma análise, né, dessa conjuntura de epidemia no primeiro momento, depois uma sinalização de uma pandemia, até que a ONU coloca, através da OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, uma pandemia. O problema é que, como eu falei no início da minha fala, vivemos numa aldeia global, onde nessa aldeia global nós temos diversas tribos, ou seja, nós temos diversos países, nós temos diversos blocos econômicos, e cada um observa a dinâmica do ponto de vista político, que ela está
inserida nesse contexto, do ponto de vista econômico, quais são as possibilidades para tomar uma medida mais drástica, uma medida menos drástica, porque o mundo da globalização é um mundo global, mas com economias regionalizadas, com blocos regionalizados. Então, nesse sentido, tomar uma decisão do ponto de vista que venha a atender, né, todos os interesses ou necessidades do ponto de vista econômico ou de saúde é muito complicado, né? O que o professor aqui colocou é muito interessante, porque nós vivemos num momento onde está, no início de 2020, nós temos dois grandes problemas. Sim. Né? O problema do coronavírus, que em função da questão da letalidade, se comparado a outras epidemias anteriores, é menor, mas as implicações, as consequências econômicas, elas são muito maiores. Nós estamos assistindo países que estão paralisados, a Itália está paralisada, a Espanha vai ficar paralisada. Nós estamos aqui no Brasil paralisando algumas coisas para fazer com que o ápice, né, não chegue de uma vez só, minimizar. Né? Vamos espalhar esse ápice numa curva menor. Ou que chegue, né, quando a vacina estiver... Então, tentando ganhar tempo. Sim. São medidas que são importantes. Né? E o outro problema é a questão do preço do barril de petróleo. Nós estamos assistindo uma disputa por mercado entre os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, né, que estão aí numa disputa de conquistar mercado, e isso vai fazer com que o aumento da produção por parte tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia vai fazer com que venha a haver uma queda no preço do barril de petróleo. Isso produz uma instabilidade no sistema financeiro, né? Bolsas de valores em queda, eu costumo dizer que a paranoia financeira, ela está em choque. Ela já não era tão tranquila, né? Ela já está em 220, né? Sim, hoje está em queda, ou amanhã está em alta. São os investidores com receio de perder o seu capitalzinho. Professor Fernando Galvão, Bolsa de Valores, nós já noticiamos nas semanas passadas as implicações do coronavírus na nossa bolsa aqui, do brasileiro, do estado de São Paulo. Como é que o senhor avalia as consequências a nível de Bolsa de Valores, a nível de negociações? Tem muito investidor com medo. Perceba, Lívio, que para um copo cheio transbordar basta uma gota. O coronavírus, e não tivemos apenas uma gota, nós tivemos vários. Tem um autor chamado o Nassim Taleb, em que ele vai falar que esses eventos extraordinários, esses eventos que nos pegam de surpresa, são chamados cisnes negros, né? Eles abalam as estruturas do que está estável, e o coronavírus é um exemplo disso. Esse conflito Arábia Saudita e Rússia é um cisne negro dentro de um outro cisne negro. Nossa. Ou seja, perceba que a gente tem um abalo muito grande na economia vindo de vários lugares diferentes. E, inclusive, essa coordenação ela é complicada, dessas ações que você fala. A saída está em atuar em rede, mas até você construir pontes para trabalhar em rede, com as lideranças globais que estão aí, está muito complicado de se fazer. Então, perceba que nós estamos aí, de fato, no olho do furacão, né? O capital ele migra rapidamente de um lado para o outro através das operações financeiras. As bolsas mostram isso, né? As tecnologias, de acordo com certos interesses, percebam que as pessoas estão sendo barradas de um lado para o outro. Ou seja, essa globalização ela é disfuncional, ela não ela funciona de forma distorcida. Quando a gente olha para o Brasil, é bem um reflexo disso. Nos últimos tempos, você atraiu muitos CPFs para a Bolsa de Valores, né? Sendo que nós já tínhamos uma economia funcionando num ritmo lento durante todo o ano de 2019 e a Bolsa batendo recordes de negociação, volume de negociação. Chegou a 120 mil pontos. Então você vê um descolamento do lado financeiro com o lado real da economia. E essas foram as gotas que fizeram com que a Bolsa brasileira passasse a sangrar tanto. Há um grande problema aí, porque no Brasil a gente tem um costume muito ruim. A gente privatiza ganhos e a gente socializa as perdas, né? Geralmente isso acontece, é um padrão brasileiro. E nesse da Bolsa aí, Warren Buffett, um grande mega investidor, é até redundante, um grande mega investidor. Mas o Buffett ele vai dizer que se você sentar numa banca de pôquer, em 20 minutos você não descobrir quem é o pato,
levante-se e vá embora, que o pato é você. Então, perceba, entrar num mercado desse, sem maiores conhecimentos, sem leitura de mercado, sem controle emocional, leva as bolsas a funcionarem de forma completamente distorcida, né? E isso pode gerar grandes traumas. Quem entrou a 120 pensando em crescer até 130, pegou uma queda para 70 mil pontos. Isso pode ser uma frustração que a pessoa não queira mais fazer aplicações em renda variável. E nesse sentido, algumas empresas brasileiras que exportam para a China, né, porque o Brasil é um grande exportador de commodities para a China, né, nós temos aí a petróleo, que tem um peso grande nas exportações para a China, minério, principalmente ferro, que tem um peso grande para a China, e carnes. Então você tem empresas, e essas empresas que exportam para a China e outros países que são importadores das nossas commodities, elas estão tendo uma perda significativa, né, em função da demanda cada vez menor. O Brasil é o 10º maior produtor e exportador de petróleo do mundo, né? Pouca gente sabe, fica imaginando, mas o Brasil é o 10º maior produtor e exportador de petróleo. E aí nós exportamos para a China, né? E a demanda do petróleo caiu. Então nós temos as ações da Petrobras. Quem é acionista da Petrobras fica com receio, né? Quem é acionista da Vale fica com receio. Por quê? Porque houve uma queda da demanda na produção na China, então reduziu as importações brasileiras. Isso chega na Bolsa de Valores, né? Porque essas empresas têm um mercado, elas exportam. Se elas estão importando muito, ela está com a musculatura, todo mundo vê essa empresa como uma empresa segura, compra ações e tal. E aí, no momento, você tem um desequilíbrio desse que ocorre em função desse cisne negro que o professor muito bem falou aqui, e tudo volta à instabilidade normal da Bolsa, só que dessa vez com queda, né? Nós estamos assistindo uma queda bastante acentuada. Queda livre? Queda livre? Acho que não. Não há, até entre os entusiastas da Bolsa, ou seja, é porque, de fato, Lívio, para quem assistiu o filme Titanic, antes dele bater no iceberg, ou mesmo depois de bater no iceberg, ainda tinha a banda tocando. Sim. Então, no Brasil, estávamos assim. A banda tocando e o iceberg adiante da embarcação. E tinha gente ainda sustentando até um pouquinho antes, venha para a Bolsa, vamos investir, perceba que a música estava tocando, batemos no iceberg e agora as pessoas estão tentando conter o pânico, né? Ou tentando conter o emocional dos investidores, no caso, né? Vale destacar, Lívio, essa é uma crise que começou na saúde pública, desembocou no setor produtivo e também tem suas consequências financeiras. É diferente de 2008. Então, é por isso que ela é tão preocupante, ela pode chegar a ser mais, vamos dizer assim, severa do que 2008, porque ela contamina o motor da economia, que é o mercado. Aí eu quero deixar só uma frase que eu acho que é muito interessante. O mercado privado, ele precisa ser motor da economia, mas ele não pode ser mentor da economia, porque isso leva a grandes distorções. Professor Fernando Galvão, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Vou lhe esperar mais vezes, tá bom? Tranquilo. Professor Sucupira, mesma coisa para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Volte mais vezes, tá bom? Ok, boa tarde. Boa tarde para vocês Boa tarde e até a próxima.